Olá, meus amigos, meus irmãos, paz do Senhor a todos. Estamos aqui para mais um vídeo, trazendo mais um pouquinho da Palavra de Deus. E eu gostaria de pedir já de antemão para que vocês visitassem o canal no YouTube, se inscrevessem lá e compartilhasse a maneira de nós divulgarmos a palavra de Deus. A internet tem sido usada a tantas coisas ruins aí, mas nós temos a oportunidade de, através desse veículo de comunicação, propagar a palavra de Deus, anunciar o Evangelho. E então, gostaria de pedir que vocês divulgassem esse vídeo. E eu quero falar de um assunto bem pertinente. Nós temos visto tantos lugares, tantas pessoas se levantando contra a palavra de Deus. Muitos dizem que a Bíblia está desatualizada, que precisa ser atualizada. Muitos lugares não estão mais permitindo pregar em praça pública, anunciar o Evangelho. Em muitos lugares existe uma perseguição ferrenha contra o Evangelho. Aqui no Brasil está começando em alguns lugares e é o fim, né? Nós sabemos que essa perseguição viria de tantas formas e hoje, com esse governo de esquerda que nós temos, não poderia ser diferente. Mas nós sabemos que nós servimos a um Deus poderoso, Criador do céu e da terra, de todo o universo, e Ele tem tudo sob controle. Nada escapa do seu olhar. Ele tem cuidado de tudo. E eu tenho certeza que Ele vai continuar cuidando, porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E lá na primeira epístola, na epístola aos Hebreus, no capítulo 1, o versículo de número 2 diz que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é poderoso para sustentar todas as coisas. E Ele tem sustentado a igreja através dos séculos. E tudo que se levanta contra ela cai por terra. E não vai ser diferente até o dia em que Jesus vier arrebatar a sua igreja. E vamos sofrer perseguições, vamos sofrer tantas coisas nessa vida ainda, mas lá em Lucas, no capítulo de número 12, o versículo 4 e 5, diz assim: não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. A igreja primitiva, muitos cristãos deram sua vida por causa do Evangelho, porque criam em algo muito melhor após a morte. Então, matou o corpo, não tem mais o que fazer, mas a quem nós devemos temer? Devemos temer aquele que tem poder para matar o corpo e jogar a alma no inferno. A esse sim, a esse nós devemos temer. Está lá o texto de Lucas, capítulo 12, versículo 4 e 5. Nós temos um Deus que pode todas as coisas. Não é um Deus que precisa ser carregado de um lado para o outro. Não é um Deus cujos restos mortais ainda estão nos seus túmulos aí. Mas o túmulo dele está vazio. Jesus ressuscitou. E nós vemos que os que se levantam contra
de um momento para o outro eles caem por terra. É tudo no tempo de Deus, nada sai do seu controle, né? Isaías, no capítulo de número 55, o versículo de número 11, diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então o Evangelho tem essa função. Nós pregamos o Evangelho e aqueles que aceitam e creem passam a viver uma vida diferente, o contrário do que esse sistema mundano impõe sobre a sociedade, sobre os homens, sobre a vida de cada ser humano. Muitos dizem aí: eu sou filho de Deus. Não é nada, não é nada, é criatura. Deus criou todas as coisas, inclusive o ser humano. Então, lá em Marcos, no capítulo 16, versículo 15, confirma o que eu estou dizendo, né? Ide pregai o Evangelho a toda criatura. Jesus não disse ali: ide pregai o Evangelho aos filhos de Deus. Não disse isso. Ele disse: pregai o Evangelho a toda criatura. Para ser filho de Deus precisa se arrepender dos pecados e aceitar Jesus. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: e a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, primeiro precisa aceitar Jesus, primeiro precisa arrepender dos pecados. Não tem como, não existe outro caminho. A palavra, 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 23, a parte B do versículo, diz que a palavra de Deus é viva e ela permanece para sempre. Pode se levantar quem quiser contra, mas ela é viva e ela permanece para sempre. Por que ela permanece para sempre? Porque primeiro capítulo do Evangelho de João, o versículo 1 diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Quem é o Verbo? Jesus. Jesus é a palavra. Disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que é a verdade? É a palavra, é o Evangelho que está sendo pregado e que o povo tem rejeitado. Muitos se levantam contra os cristãos, mas nós somos a última esperança da humanidade. Nós estamos pregando as boas novas de salvação. Por quê? Porque se você rejeitar, quando muitos têm rejeitado, muitos têm se levantado e têm caído por terra, têm partido para a eternidade sem Deus e vão morar no inferno. Não existe outra opção. Não tem meio termo nisso aí. Ou aceita Jesus para morar com ele na glória, ou não aceita, rejeita a palavra dele e vai morar no inferno com o diabo e seus anjos. É isso, é simples. O Evangelho é simples. É boas novas de salvação. É isso, não pode se levantar contra. E nós temos vários exemplos. Basta fazer uma pesquisa aí. A própria internet responde essa pergunta. Todos que levantaram contra, caíram por terra. Falaram contra, caíram por terra. Porque como você vai enfrentar um Deus tão poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus que te deu a vida, o ar que você respira todos os dias, Ele que te dá. Se Ele cortar o seu ar, pronto, já era, acabou. Como que você se levanta contra um Deus desse? Aí, como você não pode atacar Ele diretamente, você ataca os cristãos, ataca aqueles que estão te trazendo uma boa notícia, estão te trazendo e te mostrando um caminho de esperança, um caminho que te leva à vida eterna. Analisa bem. Começa
a olhar a história, desde lá dos antepassados, todos que se levantaram contra o povo de Deus caíram por terra, porque Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele. Não existe poder nesse mundo que pode contra a igreja. Os cristãos, muitos, quando caem aqui mortos por causa da perseguição, eles estão direto nos braços do Pai. Para eles cessou. E Deus continua levantando mais e mais, até o dia em que Ele der um basta nessa situação e vier e tirar a sua igreja aqui dessa terra. O mundo hoje está sendo preparado para o anticristo, para o reinado do anticristo. Mas antes que comece esse reinado do anticristo, a igreja vai sair dessa terra. É bíblico. É bíblico. Só quem entende da Bíblia, quem busca conhecimento, sabe disso. Tem muitos charlatãos aí ensinando muita coisa errada por aí, mas precisa ficar atento. Precisa ficar atento. A verdade, muitas das vezes, ela machuca. Por que machuca? Porque o ser humano está vivendo uma vida toda errada, uma vida de pecado, uma vida longe de Deus, praticando coisas insanas. E quando ele vem de encontro com a verdade, ele percebe que a vida que ele está vivendo é um lixo. Poder, dinheiro, posição social, isso não vale nada. A Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Porque essa vida aqui tem um limite, ela tem um espaço de tempo. Mas e a eternidade? O que é viver uma eternidade sem Deus? Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Por quê? Porque é real, porque existe. Então, essas pessoas que se levantam contra a palavra de Deus aí, dá pena. Dá pena, porque não, como Jesus disse lá na cruz do Calvário, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E é isso. Esta festa nojenta que acabou por esses dias aí, nós vemos tanta coisa insana que aconteceu ali. Os homens zombando do Deus Criador. Olha o tamanho da ignorância. Isso tudo sendo apoiado por um partido das trevas, por um governo desqualificado. Nós pedimos a Deus que tenha misericórdia desse povo. Porque o fim está bem próximo. Muitos rejeitam, muitos não estão percebendo o que está acontecendo, mas foi como nos dias de Noé. Noé estava preparando a arca e o povo zombava dele. Mas quando Noé entrou na arca e Deus fechou a porta, aí já era tarde demais. E o mesmo está acontecendo com esse mundo atual. O Evangelho está sendo pregado, anunciado, as boas novas de salvação, a porta de escape, mas o povo tem rejeitado. Pense bem. A palavra de Deus permanece. Pode lutar contra quem quiser. Mas ela é uma só. É uma verdade. A verdade de Deus é absoluta, não é relativa.
e o que Ele diz permanece porque Ele tem compromisso com a sua palavra. Que Deus abençoe sua vida, tenha misericórdia de ti e da sua família.